Jornal da Alterosa, edição regional. Oferecimento Minas Brasil, cuidando de pessoas, espaços e histórias. Hospital 9 de Julho, há mais de 40 anos como referência em oncologia. Olá, boa noite para você. Hoje é segunda-feira, dia 25 de maio de 2026, inicinho de semana e já está no ar o Jornal da Alterosa, edição regional para toda a Zona da Mata e Campos Vertentes. Desde já, muito obrigada, viu, pela sua companhia, pelo seu carinho. Te convido a nos acompanhar também pelo nosso canal no YouTube da TV Alterosa Zona da Mata e também pelas nossas redes sociais. Quer ficar bem informado? Então fique comigo. A partir de hoje, o governo de Minas Gerais considera encerradas as atividades ligadas ao Hospital Colônia de Barbacena. A medida marca o fim de um dos capítulos mais trágicos e violentos da história da saúde mental no Brasil. Os últimos 14 pacientes que ainda viviam ou passaram grande parte da vida na instituição agora estão sendo transferidos para uma unidade de acolhimento na zona rural de Barbacena. Muitos deles foram internados ainda crianças ou adolescentes sem qualquer diagnóstico de transtorno mental. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, esses pacientes permaneciam no mesmo endereço do antigo hospital por necessitarem de cuidados médicos contínuos, o que impedia a transferência para outros locais. Mesmo assim, eles já viviam um modelo de residência de longa permanência, sem as antigas celas e pátios que marcaram a história do Colônia. Ao longo dos anos, todos perderam o contato com as famílias. Maltratou mesmo foi o hospital psiquiátrico, os aldol que eu tomava, né? Aqui, era 4 de uma vez, amarrava, ele ficava ali amarrado. E também eu era muito eufórico, eu gostava muito de cantar, então eu destacava aqueles remédios como se fosse para sossegar a minha voz, mas não conseguia, daqui a pouco eu estava gritando de novo. E foi um ano de sofrimento que eu não quero ficar lembrando muito. Logo que eu cheguei na residência terapêutica, acho que passou 1 ano ou 2, eu comecei a frequentar a renovação carismática católica. E tem sido muito válido para mim, porque eu estou até pregando a palavra de Deus. Hoje eu canto salmo aqui na Igreja Santa Efigênia. O Hospital Colônia de Barbacena ficou conhecido em todo o país pelas graves violações de direitos humanos cometidas ao longo do século XX. Desde a inauguração, em 1903, mais de 60 mil pessoas morreram em condições degradantes. Os internos eram submetidos à fome, superlotação, violência, abandono e tratamentos desumanos. Mulheres grávidas, pessoas em situação de rua, alcoólatras, homossexuais, opositores políticos e pessoas consideradas indesejáveis pela sociedade também foram enviadas para o local. A transformação começou com a criação das residências terapêuticas, que passaram a priorizar o cuidado humanizado e a reinserção social dos moradores. A residência terapêutica ela é um serviço do SUS, né, que tem um foco aí de dar moradia para pessoas que passaram pelo menos 2 anos de internação psiquiátrica. Então, o foco dela é a reabilitação psicossocial. Então, para além da gente devolver para essas pessoas um espaço físico, para elas poderem chamar de casa, a gente está dizendo também de um trabalho que pensa o tempo todo em reabilitação psicossocial. Eu costumo dizer que o que não nos foi tirado, a gente não costuma dar valor, né? Mas para quem perdeu tudo, para quem foi retirado, né? Todos esses benefícios, esses direitos, é de uma grande valia. Quando vem a Lei 10.216, né? Ela esse ano está completando 25 anos e ela traz isso muito claramente, o resgate dos direitos, a impossibilidade de se morar no hospital. E ela traz isso muito claramente no texto, inclusive, né? Que ela fala de uma necessidade
de uma reabilitação psicossocial assistida, esse é o texto da lei, e quando a gente inicia o processo de residência terapêutica no município de Barbacena, a gente faz exatamente esse movimento. A gente inicia tirando as pessoas dos hospitais, trazendo as pessoas para morar no convívio, na sociedade, nas suas casas, com as suas coisas, resgatando as suas histórias, né? Não sabe nem, não chegava, não sabia acender nenhuma luz, onde estava a luz, e a gente vai trabalhando essa evolução deles no decorrer do tempo e a gente vai vendo que vai dando resultado. Hoje, o antigo Hospital Colônia também abriga espaços de memória que ajudam a contar a história das vítimas e a preservar o alerta para que as violações nunca mais se repitam. Essa sala especificamente trabalha a metáfora da libertação. Cada gaiola pendente do teto dessa sala representa um dos pavilhões onde muitos pacientes ao longo do tempo tiveram suas vidas tiradas da sociedade nesses locais, e agora a metáfora da libertação vem na forma de pássaros azuis, lembrando que a marca, o estigma que os pacientes tinham era o traje azul que eles usavam, os chamados azulões. Pois é, tá aí esse encerramento, né, dessa história trágica também relacionada à saúde mental do Brasil e a forma como isso mudou de uns anos para cá também, a forma como a gente analisa essa situação. Agora vamos fazer uma ocorrência no entorno. O Corpo de Bombeiros de Juiz de Fora teve um fim de semana super movimentado aí, com ocorrências de incêndio e acidente de trânsito em diferentes bairros da cidade. Entre os atendimentos, um incêndio em residência, um capotamento com suspeita de embriaguez ao volante e um incêndio de grandes proporções em uma borracharia. Vamos acompanhar na reportagem. O primeiro atendimento aconteceu na tarde de domingo no bairro Progresso, onde um incêndio atingiu a cozinha de uma residência na Travessa Ribeiro de Abreu. Quando os bombeiros chegaram ao local, os moradores já haviam deixado o imóvel. As equipes montaram uma linha direta de combate e conseguiram controlar as chamas após cerca de 45 minutos de trabalho. A Defesa Civil foi acionada para avaliar possíveis danos estruturais e os moradores foram orientados a não entrar na casa devido à grande quantidade de fumaça. Já durante a noite, os bombeiros foram chamados para um capotamento na rua Paulo Garcia, no bairro Benfica. Segundo testemunhas, um veículo Chevrolet Onix bateu na traseira de um carro estacionado e acabou capotando. Um casal que estava no automóvel recusou atendimento médico no local. De acordo com a Polícia Militar, o motorista apresentava sinais de embriaguez e foi conduzido para a UPA Norte após ser detido. Os bombeiros realizaram desligamento da bateria do veículo e eliminaram riscos de incêndio e vazamento de combustível. Na madrugada desta segunda-feira, outra ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros. Um incêndio de grandes proporções atingiu uma borracharia na Avenida Francisco Valadares, no bairro Furtado de Menezes. O local também era utilizado como depósito de pneus usados e cerca de 200 pneus foram atingidos pelas chamas, o que aumentou a intensidade do fogo. Para controlar o incêndio, os militares utilizaram espuma especial de combate, além de 2 linhas de ataque. Após o controle das chamas, foi realizado o trabalho de rescaldo para eliminar focos restantes sob os pneus e estruturas metálicas. Não houve registro de vítimas. Estão aí as ocorrências registradas pelo 4º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Juiz de Fora no último fim de semana. Um turista argentino foi preso em Minas Gerais após fotografar uma criança de 7 anos e compartilhar imagens com conteúdo racista durante um passeio de Maria Fumaça entre São João del Rei e Tiradentes. O caso revoltou passageiros e terminou em prisão. Segundo a Polícia Militar, o homem fotografou o menino e enviou as imagens em aplicativos de mensagens com comentários racistas. Em uma das conversas, ele teria citado a possibilidade de levar a criança como escravo. Passageiros perceberam a situação e avisaram a mãe do menino, que confirmou as mensagens no celular do suspeito. O argentino foi contido até a chegada da PM, o aparelho celular foi apreendido e o homem foi levado para a delegacia. Ele vai responder por crime de racismo. Impressionante como esse tipo de situação ainda acontece hoje em dia. Vamos dar uma paradinha, gente? Vamos para um rápido intervalo, voltamos em instantes, não sai daí. Muito bem, já estou de volta com o Jornal da Alterosa, edição regional para você.
E uma exposição sobre a história das Copas do Mundo tem atraído visitantes ao Fórum Cultural de Ubá. O espaço reúne cerca de 20 mil itens ligados à seleção brasileira, entre camisas históricas, autografadas, medalhas, fotografias e réplicas das taças da Copa do Mundo. Eu vim aqui em Ubá conhecer o único museu itinerante da Copa do Mundo. E o responsável é o Nilson. Eu coleciono isso aqui há muitos anos, desde o meu avô. Meu avô começou em 1930 e eu peguei essa coleção em 1974 e dei prosseguimento. A exposição é muito grande, aqui tem parte dela. Só da seleção eu tenho 800 camisas. São 20 mil itens da seleção, entre acervos, flâmulas, medalhas, né, taças. Então tem assim, é uma infinidade de coisa, né? Já que você destacou que tem mais de 800 camisas, vamos começar aqui por elas. Você tem mais de 800, aqui a gente tem umas 20. Por que você escolheu essas 20 camisas? Porque são as camisas históricas, né? Camisas que realmente marcaram. Primeiro a branca, uma camisa de 50. Uma seleção fantástica que não ganhou a Copa, né, mas que tinha grandes jogadores. E por incrível que pareça, as pessoas não sabem, foi a primeira Copa com um número nas costas. Essa é uma inovação da Copa de 50. A Copa de 1950 marcou a história do futebol brasileiro. Foi a primeira vez que o Brasil recebeu o Mundial após 2 edições canceladas por causa da Segunda Guerra Mundial. No recém-construído Maracanã, diante de quase 200 mil torcedores, o Brasil perdeu a decisão para o Uruguai por 2-1, em um resultado que ficou conhecido mundialmente como Maracanazo. Aí veio uma derrota em 53 e a CBD e o Correio da Manhã tiveram uma ideia de fazer um concurso. Mostra no jornal aí, ó. O jornal Correio da Manhã, que é esse jornal aqui. Ó. E o vencedor foi um menino do Rio Grande do Sul, que era o Aldir Garcia Chile. E esse aqui é o Baltazar, é o cara que jogava no Corinthians. É o primeiro homem a marcar 2 gols com a camisa amarela. Agora tem outra coisa. O primeiro homem a usar a camisa amarela não foi o Baltazar, foi o Carline Guimarães Cardoso, um cara de Almenara, um mineiro que começou no Atlético Mineiro, jogou no Fluminense, mas por ser um bad boy da turma do Heleno, deixou de ir na Copa de 54. Primeira vez que o Zagallo jogou fora do Rio de Janeiro. Sim. E onde que foi isso, Nilson? Isso foi em Ubá. Em 1948, o Zagallo pegou um trenzinho e veio jogar em Ubá. Olha aqui, ó. É essa foto aqui, ó. Contra o Esporte Clube Aimorés, que esse ano está completando 100 anos. Na época ele jogava pelo América do Rio. América do Rio. Veio ele e o Leone, um jogador do América que mais tarde fez parte do Flamengo. E eu tô vendo aqui também que tem muito registro do Pelé. Tem um Pelé ali, tem também uma foto sua com o Pelé. É uma forma também de homenagear o maior jogador da história do futebol, né? Sim, é o Pelé, cara, o maior de todos, né? E ali foi no aniversário dele, de 70 anos. Eu entreguei uma foto autografada para ele. Isso aí marcou a minha vida, né? Foi lá no Forte Copacabana. E assim, o Pelé é muito simples, cara. Tirou foto com todo mundo, me deu 2 livros autografados. Eu tenho uma camisa dele também, que eu guardo com muito carinho. Essa tá lá em casa. Tem coisa que a gente não coloca, né? O espaço localizado no Fórum Cultural de Ubá tem atraído visitantes de diferentes idades para relembrar momentos históricos da seleção brasileira e apresentar às novas gerações os ídolos que marcaram a época. O esporte está muito ligado à educação, segurança, saúde. E quando a gente vê uma exposição dessa aqui enaltecendo o futebol brasileiro, ano de Copa do Mundo, eu acho que fomenta mais ainda, sabe? Aproxima as crianças, os jovens do esporte, isso pra gente é fundamental. Crianças agora, né, como ela que está interessada, a troca de figurinhas com os coleguinhas, já está ali com um monte de figurinha nas mãos. E ali, né, as fotos dos jogadores antigos e dos atuais. O que mais chamou a atenção aqui nesse acervo?
As camisas aqui, que são muito legais. Eu amei essa camisa do Neymar. Eu amei as bolas, muito bonita. O Neymar é seu jogador preferido? Aham. Aí eu já até comprei meu álbum da Copa. Será que a gente vai substituir uma fotografia dessa do Rumo ao Hexa com o Neymar segurando a taça? Guarde esse depoimento meu. O Brasil vai ser hexacampeão e o Neymar vai ser o protagonista da Copa. Entre camisas, taças e relíquias históricas, o museu também guarda o que todo brasileiro leva no peito em ano de Copa: a esperança. A esperança de ver o Brasil voltar ao topo do mundo. Ai, bacana demais. Lembrando que o Fórum Cultural fica em Ubá, na Praça São Januário, bem no centro da cidade. Os horários de visitação, gente, são de segunda a sexta-feira, de 9 da manhã às 8 horas da noite. Aos sábados, de 9 da manhã à 1 da tarde e também aos domingos, das 2 da tarde às 7 da noite. E vale lembrar, hein? A Copa do Mundo você acompanha na TV Alterosa, no SBT e na N Sports. Bom, e olha só, eu bati um papo muito bacana com a especialista Marcele Tristão no quadro Negócios e Carreira e você confere agora comigo, vamos ver. Ser bom no que faz é importante, mas será que isso sozinho garante um crescimento profissional, gente? No episódio de hoje nós vamos falar sobre um tema que provoca reflexão. Competência sem consistência dificilmente gera resultado. E muitos profissionais dominam a técnica, têm aquele talento, têm experiência, mas ainda assim não conseguem crescer ou se destacar no mercado. E para falar sobre esse assunto a gente conversa com a nossa especialista Marcele Tristão, que está aqui com a gente hoje. Boa noite, bem-vinda, Marcele. Boa noite, Cris. Sempre focada no desenvolvimento do líder, né? Eu acho que isso tem agregado bastante valor aí. Com toda certeza. E a gente começa te perguntando, porque tem muita gente, Marcele, que acredita, né, que ser competente é suficiente para alcançar o reconhecimento e o crescimento também. Por que na prática isso nem sempre acontece? Pois é, Cris, porque competência, ela é pré-requisito, ela não é diferencial. Então o mercado, ele não observa apenas quem sabe fazer. Ele observa quem entrega resultado com constância, quem gera confiança e quem consegue se posicionar de uma forma muito estratégica. Então, muitos profissionais, eles são excelentes tecnicamente, mas eles não constroem presença, não comunicam valor e não sustentam a performance o tempo todo, né? Então, o crescimento profissional, ele não acontece apenas pelo talento. Então, ele acontece pela combinação entre competência, consistência e o que? Percepção de valor. Falou tudo e realmente é sobre isso mesmo, viu? Agora, você fala muito nos nossos bate-papos, Marcele, sobre consistência, posicionamento e entrega. Como é que esses três fatores impactam diretamente nos resultados profissionais? Pois é, eles impactam, Cris, totalmente. A consistência, ela vai o quê? Construir credibilidade. O posicionamento, ele constrói percepção de valor. E a entrega, ela sustenta a autoridade. Então, não adianta a gente aparecer muito e entregar pouco. Mas também não adianta, né, a gente estar entregando muito e permanecer no anonimato, permanecer invisível. Então, profissionais que crescem de forma sólida, eles conseguem alinhar esses três fatores. Eles fazem bem, eles fazem continuamente e eles fazem de forma estratégica. É isso que, então, transforma alguém apenas competente em alguém totalmente relevante no mercado. Com toda certeza. Agora, para quem sente que está estagnado, mesmo sendo bom às vezes no que faz, qual que seria, Marcele, o primeiro passo para a gente começar a construir os resultados de forma, digamos, mais estratégica e constante ali? Bom, o primeiro passo é parar de atuar apenas no automático e começar a olhar para a carreira com muita estratégia. Isso eu venho falando desde o início. Muita gente trabalha demais, mas sem uma direção clara. Então é preciso entender qual a percepção profissional eu estou construindo. O mercado consegue enxergar o meu valor? Né? A minha entrega, ela está alinhada aos resultados que eu desejo alcançar? Então quer dizer, crescimento, ele não depende só de esforço, ele depende muito de clareza, de posicionamento e de uma construção intencional da nossa própria trajetória.
E realmente falou tudo. Agora, é importante a gente repassar esses esclarecimentos, que eu tenho certeza que tem muita gente que está assistindo a gente, está se identificando e pode começar a colocar isso em prática também. Sim, é sempre aquela frase, quando eu não sei para onde eu quero ir, qualquer caminho serve. Então, é super importante a gente ter essa visão a longo prazo da nossa trajetória. Marcele Tristão aqui com a gente, muito obrigada pela sua participação. Segunda-feira que vem você está de volta. Com certeza. A gente te espera. Até lá. Já sabe, né? Toda segunda-feira tem Negócios e Carreira com Marcele Tristão. A gente vai dar uma paradinha, eu vou pro intervalo e volto já já. Muito bem, já estou de volta com o Jornal da Alterosa, edição regional para você. E olha só, trabalhadores já podem consultar no aplicativo do FGTS os valores disponíveis para renegociação de dívidas pelo programa Novo Desenrola Brasil. A medida ela permite utilizar parte do saldo do fundo para quitar ou reduzir débitos em atraso. O Lucas Peralta tem as informações. Pela nova modalidade, o trabalhador poderá usar até 25% do saldo do FGTS ou até R$1.000, prevalecendo o maior valor, para renegociar dívidas como cartão de crédito, cheque especial e empréstimos. A autorização será feita diretamente no aplicativo do FGTS, sem necessidade de ir até uma agência da Caixa Econômica Federal, segundo o governo federal. Mais de 10 milhões de trabalhadores também vão receber no dia 26 de maio valores residuais do saque aniversário do fundo. Pois é, já conhece alguém que esteja nessa situação? Passa essa informação para frente, viu? O Ministério da Saúde anunciou um novo protocolo nacional para o rastreamento do câncer de intestino pelo SUS. Com o novo protocolo, o teste imunoquímico fecal, conhecido como FIT, passa a ser o exame de referência para homens e mulheres sem sintomas entre 50 e 70 anos. É um exame de fezes capaz de identificar pequenas quantidades de sangue oculto, invisíveis a olho nu. A partir de agora, o paciente vai receber um kit para coleta em casa. Depois, o material vai ser enviado para análise laboratorial. Segundo o Ministério da Saúde, a medida vai ampliar o acesso de mais de 40 milhões de brasileiros à prevenção e ao diagnóstico precoce. O câncer de intestino é o terceiro tipo de câncer mais comum na população brasileira. Pois é, mais uma medida preventiva aí do Sistema Único de Saúde. E vamos saber agora como fica a previsão do tempo para a nossa região. Céu nublado, com possibilidade de chuvisco ou chuva fraca e isolada. A gente vai saber como fica a previsão do tempo com o Rui Brandos Reis. A frente fria que chegou a Minas Gerais neste domingo se formou no litoral de São Paulo. O sistema frontal chegou com fraca intensidade e está organizando nuvens em praticamente todo o estado. Mas há possibilidade de chuva de fraca intensidade somente no sul de Minas e em alguns municípios da Zona da Mata. Esse sistema frontal deverá entrar rapidamente em dissipação. A circulação marítima deverá trazer muita nebulosidade no decorrer da semana para as regiões leste e nordeste do estado, os vales do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce, onde há possibilidade de chuviscos na quinta e na sexta-feira. Mas até o final de semana ainda podemos ter chuva no Triângulo Mineiro. De uma forma geral, a semana vai ser com temperaturas amenas devido à presença da nebulosidade. No próximo domingo, dia 31 de maio, Juiz de Fora completa 176 anos. E a TV Alterosa preparou um projeto muito bacana chamado Retratos de JF, em parceria com o historiador Inácio Boto. Vamos ver. Retratos de JF. Já ouviu falar sobre o Complexo Bernardo Mascarenhas? Formado pelo Mercado Municipal, Biblioteca Murilo Mendes e Centro Cultural Bernardo Mascarenhas? É um lugar da cidade que tem muita história para contar. O espaço reúne sabores, arte e cultura, sendo considerado um verdadeiro ponto de encontro entre tradição e novas experiências. E tudo isso carrega a história da antiga Companhia Têxtil Bernardo Mascarenhas, inaugurada em maio de 1888 e responsável pela construção da primeira usina hidrelétrica da América Latina. E as inovações não pararam por aí. Em 1932, a companhia tornou-se pioneira ao instalar música ambiente em suas instalações, algo extremamente moderno para a época. Mais uma história para ser lembrada, um lugar para ser visitado, uma experiência completa e incrível. Bacana demais esse projeto, você não pode perder, viu? Bom, gente, eu tô indo embora. Muito obrigada pela sua companhia, seu carinho. Amanhã eu tô de volta no mesmo horário. Até lá. Tchau, tchau.
Jornal da Alterosa, edição regional. Oferecimento Minas Brasil, cuidando de pessoas, espaços e histórias. Hospital 9 de Julho, há mais de 40 anos como referência em oncologia.